Por baixo das penas de uma criatura minúscula, pode esconder-se a mente de um mestre da engenharia. Estas aves não utilizam aço, não desenham planos e, no entanto, o que constroem pode desafiar ideias que os seres humanos passaram séculos tentando aperfeiçoar. Por desertos, falésias, florestas, grutas, áreas úmidas e salinas, as aves desenvolveram formas de arquitetura que não são apenas belas, mas espantosamente inteligentes. Algumas criam cidades orgânicas inteiras que sobrevivem por gerações. Outras constroem fortalezas tão pesadas que podem testar a resistência das árvores sob elas. Algumas tecem câmaras suspensas que balançam acima do perigo, enquanto outras escavam profundamente na madeira ou na terra para criar santuários escondidos quase impossíveis de alcançar. Cada ninho é mais do que um abrigo. É uma solução, uma resposta ao calor, predadores, tempestades, isolamento e à própria sobrevivência. Hoje, estamos explorando 13 dos ninhos de aves mais singulares do planeta, onde o impossível se torna comum e o instinto começa a aparecer-se estranhamente com o gênio. E à medida que avançamos por estas estruturas extraordinárias, uma pergunta para no ar. Qual ave você acha que é o maior arquiteto do reino animal? 1. O tecelão sociável, a megacidade orgânica. Nas vastas e implacáveis planícies da África Austral, a paisagem é por vezes interrompida por uma estrutura tão enorme que parece quase impossível que aves pudessem tê-la construído. Este é o ninho do tecelão sociável, e não é um simples refúgio. É uma cidade viva. Construídos a partir de erva seca e gravetos, estes ninhos comunitários podem atingir cerca de 6 metros de largura e pesar até 1.000 kg. Uma única árvore pode acabar sustentando o que parece ser um extenso conjunto habitacional horizontal, repleto de câmaras e passagens que servem a uma comunidade inteira. O que torna esta estrutura tão notável não é apenas o seu tamanho, mas a forma como regula a temperatura. No ambiente rigoroso do Kalahari, onde as condições do deserto oscilam entre extremos perigosos, as câmaras internas do ninho permanecem muito mais estáveis, mantendo uma faixa próxima de 21 a 24 graus Celsius. Isso torna o ninho um triunfo da termorregulação coletiva. Ele protege as aves da exposição, ajuda a resguardá-las contra predadores e funciona quase como um radiador natural. Ainda mais extraordinária é a sua longevidade. Estes ninhos podem permanecer ativos por mais de um século, passados de uma geração para a seguinte. Não é apenas um abrigo. É um monumento à cooperação, a prova de que em uma das paisagens mais difíceis da Terra, a sobrevivência pode ser construída em conjunto. 2. A águia careca, o ninho individual. Mais pesado. Se o tecelão sociável mostra o que muitas aves conseguem alcançar juntas, a águia careca mostra o que um casal pode realizar sozinho. Aqui, deixamos o mundo da construção compartilhada e entramos no reino do poder solitário. Ao contrário de muitas aves que abandonam seus ninhos após uma temporada de reprodução, as águias carecas retornam ano após ano, adicionando mais galhos, lama e musgo à mesma estrutura. O que começa como um ninho torna-se algo muito maior com o tempo. Uma construção em camadas que cresce mais pesada e forte a cada estação. Alguns dos maiores ninhos de águia careca registrados atingiram dimensões espantosas, cerca de 2,9 metros de diâmetro e aproximadamente 6 metros de profundidade, com um peso estimado de 2,7 toneladas. Isso os torna os ninhos individuais de aves mais pesados já registrados. Para suportar um fardo tão imenso, as águias não constroem sem cuidado. Elas selecionam árvores de madeira dura e forte, com padrões de ramificação resistentes que funcionam como suportes naturais de carga. O ninho não é simplesmente um berço para ovos. É uma fortaleza, construída para resistir ao vento, ao clima e à pressão implacável do tempo. Cada novo galho reforça a estrutura. Cada estação fortalece a mensagem que ele transmite. Esta é a arquitetura como persistência e como domínio territorial. Mas o que é mais impressionante?
O poder de construir algo tão massivo sozinho ou a paciência para continuar construindo-o ano após ano. 3. O pássaro-martelo. O construtor obsessivo. Se o peso bruto é uma medida de engenharia, a complexidade é outra. E poucas aves personificam isso melhor do que o pássaro-martelo. Esta modesta ave africana pode não parecer imponente, mas o seu ninho sugere uma relação quase obsessiva com a construção. Um único par pode passar meses recolhendo até 8.000 peças separadas de material, desde gravetos e matéria vegetal até objetos humanos descartados. O resultado é uma enorme estrutura em cúpula, uma espécie de bunker cuja escala é espantosa quando comparada com o tamanho da própria ave. No interior, o ninho é dividido em 3 câmaras distintas, com uma entrada lateral estreita que dificulta o acesso para predadores maiores. O design é deliberado. Não se trata apenas de criar abrigo, mas de controlar quem pode e quem não pode entrar. A estrutura é tão robusta que se diz ser capaz de suportar o peso de um adulto humano sem colapsar. No entanto, a sua importância não termina quando o pássaro-martelo sai. Uma vez abandonado, o ninho torna-se frequentemente um refúgio vital para répteis, pequenos mamíferos e outras aves que não conseguem construir casas tão complexas por si mesmas. Portanto, o pássaro-martelo não está apenas construindo para a sua própria sobrevivência. Ele está moldando o ambiente ao redor. Torna-se um engenheiro de ecossistemas, criando infraestrutura que sustenta a vida além da sua própria espécie. 4. O salangana de ninho branco, uma casa feita do próprio corpo. Nas profundezas das cavernas do Sudeste Asiático, encontramos uma ave que abandonou completamente os gravetos, a lama e a grama. O salangana de ninho branco constrói com apenas um material: sua própria saliva. Este biopolímero notável, composto em grande parte por glicoproteínas, é expelido em fios finos que endurecem em contato com o ar. Camada por camada, a ave cria uma pequena taça translúcida fixada diretamente em paredes verticais de calcário, muitas vezes em completa escuridão. Do ponto de vista químico e estrutural, a conquista é extraordinária. A saliva endurecida adere a superfícies lisas e úmidas com força suficiente para sustentar tanto a ave adulta quanto seus filhotes. Cada ninho pesa apenas cerca de 6 a 10 gramas, mas desempenha exatamente a função necessária com quase nenhum esforço desperdiçado. Não há necessidade de procurar material de construção externo. A própria ave torna-se a fábrica da sua própria casa. Esse nível de otimização interna é raro e extremo. Permite que o salangana colonize espaços onde os recursos externos são escassos e onde predadores terrestres não conseguem chegar facilmente. Neste caso, a arquitetura é reduzida à sua forma mais pura. O ninho é leve, eficiente e espantosamente especializado. Um exemplo perfeito de como a evolução pode transformar o próprio corpo em uma ferramenta de construção. 5. O João de Barro, o oleiro do mundo das aves. Na América do Sul, o João de Barro dominou uma arte muito diferente. Se o salangana é um químico, o João de Barro é um pedreiro. Seu ninho é construído a partir de uma mistura cuidadosamente combinada de lama, palha e esterco. Deixada para secar sob o sol, esta mistura endurece em uma estrutura durável com uma resistência impressionante. O ninho acabado tem a forma de um pequeno forno de barro, que é exatamente a razão pela qual a ave é tão frequentemente associada à olaria e à alvenaria. No entanto, o brilhantismo deste ninho reside não apenas no material, mas no layout interno. No interior, há uma passagem curva que leva à câmara de incubação. Esta rota em forma de espiral reduz a perda de calor, estabiliza o microclima interno e adiciona uma camada defensiva ao impedir que predadores, como cobras, vejam ou alcancem os ovos diretamente do exterior. O ninho pode pesar até 5 quilogramas e, uma vez construído, muitas vezes sobrevive muito tempo depois de as aves o terem abandonado. O que resta é uma pequena estrutura de alvenaria natural, uma fusão de necessidade biológica e inteligência material.
O João de Barro não constrói apenas um ninho. Ele projeta um refúgio térmico durável, que equilibra proteção, isolamento e resiliência estrutural com uma precisão extraordinária. 6. A Juruva de Montezuma. Segurança através da suspensão. Onde o João de Barro confia na solidez da terra, a Juruva de Montezuma confia na tensão, na altura e no movimento. Nas florestas da América Central, estas aves transformam os topos das árvores altas em galerias suspensas de engenharia tecida. Seus ninhos são bolsas longas e suspensas feitas de fibras vegetais, medindo às vezes de 60 centímetros a 2 metros de comprimento. Eles balançam dramaticamente nos ventos tropicais, mas esta aparente instabilidade é exatamente o que os torna eficazes. Ao pendurar seus ninhos nas pontas finas e externas dos galhos, as aves exploram as leis da física. Um predador como um macaco ou uma cobra grande teria dificuldade em se aproximar sem causar um movimento violento ou dobrar o galho, perturbando imediatamente o ninho e alertando a colônia. A própria tecelagem deve também suportar semanas de tempestades e o peso crescente dos filhotes no interior. Por isso, as fibras escolhidas devem ser flexíveis o suficiente para acompanhar o movimento, mas fortes o suficiente para resistir a rasgos. Esta é a arquitetura no ar, onde a segurança vem não da rigidez, mas da inacessibilidade estratégica. É um lembrete brilhante de que, às vezes, a defesa mais forte não é uma parede, mas um design que transforma o equilíbrio e o movimento em proteção. 7. O chapim pendulino, a arte do engano. O chapim pendulino leva à construção de ninhos para um reino que parece quase uma manufatura têxtil. Usando seda de aranha, fibras vegetais e a penugem macia de sementes, ele cria uma estrutura que se assemelha a um feltro natural fino. Este ninho é macio, denso, elástico e soberbamente isolante. Mesmo em ventos frios, consegue manter um calor interno estável. Mas o material é apenas uma parte da sua engenhosidade. O que tornou este ninho especialmente famoso é o seu design enganoso. Ele inclui uma entrada falsa, uma abertura que parece visível e convincente, mas que não leva a lugar nenhum. A verdadeira entrada está escondida atrás de uma aba de material tecido que se fecha sob o seu próprio peso. Para entrar, a ave deve empurrá-la ativamente. Isso significa que os predadores podem ser enganados pelo que parece ser o ponto de acesso óbvio, enquanto a rota verdadeira permanece oculta. Combinado com a alta eficiência térmica do ninho, isso o torna um dos berços mais sofisticados do mundo das aves. Aqui, a suavidade torna-se armadura. O isolamento torna-se defesa. E uma pequena ave prova que a inteligência no design nem sempre é sobre força bruta. Às vezes, trata-se de truques, ocultação e da capacidade de fazer o perigo procurar no lugar errado. 8. O pica-pau. Engenharia por escultura de ausência. Da suavidade tecida, a natureza passa para a percussão e a escavação. O pica-pau não constrói sobre galhos. Em vez disso, transforma a própria estrutura da floresta. Usando seu bico, a ave escava uma cavidade na madeira dura de uma árvore, atingindo frequentemente profundidades de cerca de 25 centímetros. Isso requer uma adaptação física extraordinária, porque a força repetitiva envolvida seria devastadora para a maioria dos animais. No entanto, o crânio e a anatomia interna do pica-pau funcionam como um amortecedor biomecânico, permitindo que ele golpeie a madeira milhares de vezes sem sofrer os danos que tais impactos poderiam implicar. A cavidade resultante é naturalmente isolada pela madeira ao redor, criando uma câmara protegida para o ninho. Mas a importância deste trabalho vai muito além da própria prole da ave. Uma vez abandonadas, essas cavidades tornam-se abrigos essenciais para outras espécies, incluindo corujas e morcegos, que dependem de tais espaços, mas não conseguem criá-los facilmente por conta própria. Nesse sentido, o pica-pau torna-se um fornecedor de habitats primários. Esta é a engenharia por subtração.
A ave remove material em vez de adicioná-lo, mas o vazio que ela cria torna-se essencial para a vida da floresta. No oco de um tronco começa toda uma cadeia de coexistência. 9. A andorinha de dorso canela. Construção modular de lama. Através das pontes e cânions da América do Norte, a andorinha de dorso canela demonstra um método de construção que parece surpreendentemente moderno. Se alguma ave sugere a lógica da montagem modular, é esta. Cada ninho é feito de mais de 1.000 pequenas pelotas de lama, transportadas uma a uma no bico da ave. Misturada com saliva, a lama torna-se um material compósito que pode aderir a superfícies verticais e, gradualmente, formar um ninho fechado em forma de jarro. A elegância do design reside tanto na sua forma quanto na sua disposição coletiva. Estas aves não constroem simplesmente sozinhas. Elas frequentemente criam colônias de até 6.000 ninhos, agrupados para que as estruturas vizinhas se reforcem mutuamente e aproveitem eficientemente o espaço disponível. Construído camada por camada, cada ninho torna-se leve, porém notavelmente rígido depois de seco. A entrada virada para baixo adiciona outra vantagem defensiva ao dificultar o acesso aéreo para predadores. O resultado é um sistema que combina economia, geometria e agrupamento social. Com pouco mais do que lama e precisão, a andorinha de dorso canela cria uma estrutura cuja lógica não pareceria fora de lugar em discussões sobre construção avançada. Quantos materiais modernos realmente superam um design tão eficiente? 10. O mergulhão de crista, o ninho flutuante. A maioria das aves resolve o perigo subindo para árvores, penhascos ou cavidades. O mergulhão resolve flutuando. Esta ave constrói diretamente sobre a água, criando uma balsa de vegetação aquática em decomposição e ancorando-a a plantas submersas para que não se afaste. O ninho sobe e desce com o nível do lago, tornando-se uma ilha dinâmica que se ajusta ao seu ambiente. Um dos aspectos mais fascinantes desta estrutura é o calor gerado por baixo. À medida que a vegetação úmida se decompõe, produz uma pequena mas constante quantidade de calor, que ajuda na incubação a partir da base do ninho. É um uso notável da fermentação como assistência térmica. O ninho também fornece camuflagem. Quando os pais saem, eles podem cobrir os ovos com matéria vegetal úmida, fazendo com que toda a estrutura pareça nada mais do que um amontoado de detritos flutuantes. Esta é uma integração perfeita entre necessidade biológica e processo ambiental. A água que torna os ninhos comuns arriscados torna-se parte da solução. As plantas apodrecidas que poderiam parecer inúteis tornam-se uma fonte de calor. No mundo do mergulhão, até a instabilidade pode ser transformada em segurança através da engenharia. 11. O tecelão baia, precisão em cada nó. No sul da Ásia, o tecelão baia macho produz um dos melhores exemplos de engenharia têxtil aviária. Seu ninho pende como uma lanterna tecida ou uma meia comprida das pontas de galhos espinhosos, muitas vezes suspenso sobre essa água, onde predadores terrestres têm dificuldade em chegar. Mas a elegância visual da estrutura é apenas o começo. A construção envolve mais de 3.000 nós e laçadas, atados com uma precisão notável, usando fibras de grama e tiras de palmeira. No centro está a câmara de incubação, e abaixo dela pende um túnel de entrada vertical, longo e estreito. Este túnel é uma das características mais engenhosas do ninho. Cobras, entre os principais predadores da ave, não conseguem se mover facilmente pelo interior tecido porque não têm tração adequada. Seu peso também tenderia a colapsar ou fechar o túnel sob elas, transformando a própria estrutura em um mecanismo defensivo. O que torna o ninho do tecelão baia tão impressionante é a forma como combina forma, posicionamento e lógica de materiais em uma solução integrada. Não é apenas belo. É a resolução de problemas topológicos em forma viva, uma prova suspensa de que o instinto pode descobrir princípios de design que parecem quase matemáticos. 12. O flamingo, geometria para a sobrevivência.
Ao nível do solo, o controle térmico exige uma solução inteiramente diferente. Nas áridas salinas e lagoas alcalinas onde os flamingos se reproduzem, o solo pode tornar-se perigosamente quente ou inundar sem aviso. Sua resposta é o monte de lama, uma estrutura em forma de cone truncado formada apenas com o bico e os pés. Com cerca de 30 a 45 centímetros de altura, estas plataformas elevadas atuam como bases seguras e elevadas. Do ponto de vista científico, esta elevação é essencial para a proteção térmica do ovo. Ao elevar o embrião do solo escaldante, o ninho permite que o ar que passa e a evaporação da lama úmida ajudem a manter uma temperatura de incubação mais adequada. Sua forma também serve a outra função crucial. Ajuda a evitar que inundações repentinas submerjam o único ovo do casal. Em vastas colônias de reprodução, milhares dessas torres de lama erguem-se juntas pela paisagem como um campo de agulhas de argila. É um exemplo impressionante de como uma forma geométrica simples pode resolver desafios ambientais extremos com uma eficiência elegante. 13. O abelharuco europeu, o mestre da arquitetura subterrânea. Terminamos nossa jornada com uma ave que rejeita totalmente as alturas expostas e, em vez disso, torna-se uma mineradora da terra. O abelharuco europeu não tece, esculpe ou suspende seu ninho. Ele o escava. Usando seu bico afiado e pés fortes, um casal reprodutor cava profundamente em barrancos de areia ou argila macia, criando túneis que podem se estender por até 1 metro de comprimento. No final do túnel, encontra-se uma câmara arredondada, onde a temperatura e a umidade permanecem notavelmente estáveis. A escala do esforço é espantosa. Para completar um único ninho, um casal pode remover entre 15 e 20 quilogramas de solo, muitas centenas de vezes o seu próprio peso corporal. Esse trabalho produz um refúgio subterrâneo com estabilidade térmica muito superior a um ninho exposto, protegendo os filhotes do calor variável do verão mediterrâneo. Na extremidade final do túnel, a escuridão e a profundidade proporcionam uma defesa quase perfeita contra predadores aéreos. Esta é a arquitetura de escavação em sua forma mais pura, provando que, para algumas aves, o lugar mais seguro para criar a próxima geração não é acima do mundo, mas sim dentro dele. De cidades comunitárias gigantescas em árvores africanas a pequenas taças translúcidas feitas de saliva endurecida na escuridão das cavernas, de balsas flutuantes de vegetação a túneis perfurados na terra, estes ninhos revelam algo extraordinário. As aves não estão meramente construindo abrigos, elas estão resolvendo problemas. Cada estrutura responde a um desafio diferente: calor, predadores, inundações, escassez de materiais, instabilidade, exposição. E cada resposta é entregue não através de teoria, mas através de um instinto refinado em uma precisão espantosa. É isso que torna estes ninhos tão inesquecíveis. Eles parecem menos acidentes da natureza e mais obras-primas da engenharia. Muito antes de os seres humanos começarem a estudar termodinâmica, carga estrutural, tensão, camuflagem, isolamento ou design modular, a natureza já havia encontrado maneiras de fazê-los funcionar. Portanto, após ver todas essas estruturas notáveis, qual ninho parece o mais avançado para você? A megacidade orgânica do tecelão sociável, a fortaleza da águia careca, a suavidade enganosa do chapim pendulino ou o refúgio subterrâneo do abelharuco? Talvez a maior surpresa não seja que as aves possam construir tais coisas, mas que ainda subestimamos o quão brilhantes seus designs realmente são.